Olá, sejam bem-vindos à terceira edição do Plaquilux na Estrada. O meu nome é Fábio Din, eu sou diretor comercial da empresa Plaquilux, indústria nacional fabricante de chapas cimentícias. Também sou diretor para desenvolvimento do mercado brasileiro de Light Steel Frame pela ABSEM, que é a Associação Brasileira de Construção Metálica. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, eu gostaria de salientar aqui que nós criamos esse quadro com o propósito de trazer histórias de pessoas que empreendem em todo o país no segmento do Light Steel Frame, seja distribuindo materiais, instalando e também consumindo, ou seja, o consumidor, o usuário final. E para essa edição é com muito prazer que eu recebo aqui hoje a Carla Amadori e o Jonathan Matos, do canal de Core. Sejam bem-vindos. Oi, Fábio, tudo bom? Obrigado. Tudo bom? Tudo ótimo. Olha, é uma grande satisfação receber vocês aqui, é uma honra. A gente sabe que vocês são super ocupados. Não, imagino. Mas o Jonathan e a Carla têm um canal de Core que é um sucesso no YouTube, em outras plataformas, né? E aí, mas antes de falar do canal, eu queria que vocês contassem um pouquinho da história profissional de vocês, antes de chegar na fundação do canal. Bom, eu sou formada em design de interiores. Me formei em... Vamos lá, vamos fazer as contas. Em 2014, mais ou menos. Sempre me perco nessas contas. Mas eu trabalhei um tempo na área, fiz estágio, trabalhei em lojas de móveis planejados, em escritório de arquitetura, tive algumas experiências na área. E sempre foi uma área que eu gostei, né? Sempre me atraiu muito durante o curso e também depois de me formar. Mas a parte de fazer projetos e ficar na frente do computador nunca foi uma coisa que me encantou tanto assim, né? Eu gostava mais de estar na obra e eu nunca tive a oportunidade antes, né, de estar na obra e vivenciar isso como designer, né? Trabalhando nos escritórios e tal. Então, por mais que fosse uma área que eu gostasse, não estava completamente satisfeita, assim, com aquilo que eu estava fazendo, trabalhando dentro de um escritório lá, presa na frente do computador. Então, eu estava sempre em busca de alguma coisa nova, de novas experiências, novos trabalhos, oportunidades, enfim, estava tentando descobrir ainda onde que eu me encaixava, na verdade. E daí, no meio disso, na verdade, durante a faculdade, eu encontrei o Jonathan, que... Não, a gente se encontrou antes da faculdade. Um pouquinho antes. Mas aí eu vou deixar ele se apresentar também, que ele tem grande participação, tanto na minha escolha pela profissão de design de interiores, como depois também no início do Decore. Eu sou formado em design gráfico e, apesar de achar assim, que eu tinha... Eu já tinha uma ideia do que eu queria trabalhar, eu gostava bastante de marca, branding, e eu sempre busquei trabalhar em empresas que tivessem que fossem a ver com isso. Eu fui pulando de uma empresa para outra também e nunca achava um lugar assim que preenchesse totalmente. E a gente, juntos, a gente acabou... Daí, no meio dessa história também entra uma outra questão que a Carla morava com os pais na época, e o quarto dela era uma coisa assim bem escura, não tinha um lugar legal para trabalhar, e era bem aquele negócio de casa de ferreiro, espeto de pau, né? Porque ela estava trabalhando com design, mas o quarto dela não tinha nada de nada. E daí a gente pensou, vamos mudar, vamos transformar isso daqui, vamos fazer uma coisa aconchegante, né? Trabalha com design, tem que pelo menos ter um quarto legal. E daí, com essa vontade, só que daí também a gente não tinha muito dinheiro para investir nisso, e a gente queria fazer alguma coisa que fosse o mais simples possível, mas que ficasse com a nossa cara. Então a gente começou de vez em quando vocês vão ouvir, porque aqui a gente está na obra aqui, e de vez em quando aparece uma serrinha aqui atrás. Mas... Jonathan, perdão, desculpa te interromper. E a história de vocês começou, na realidade, em Santa Catarina, né? Vocês são catarinenses. Isso, aí em Florianópolis. Isso foi em 2015, que eu já estava contando, que daí a gente teve essa ideia de reformar o quarto.
Uhum. E no início era só uma reforma de um quarto, eu estava trabalhando no escritório de arquitetura, ele estava também trabalhando no escritório de design, e a gente ia reformar o quarto, simplesmente reformar. E daí a gente teve algumas ideias, só que como o Jô falou, a gente não queria investir muito dinheiro, então a gente começou a pesquisar no YouTube maneiras de fazer essa reforma, sem precisar investir muito. Então a gente começou a procurar alguns vídeos que a gente mesmo pudesse criar os nossos próprios móveis ou algo do tipo. E naquela época não tinha muita coisa, né? Há 6 anos atrás não tinha tanto conteúdo assim voltado para essa questão de reformas, decoração, casa. Tinham pouquíssimos. E nada nos ensinava tão bem aquilo que a gente queria aprender. Então a gente decidiu que no YouTube a gente não ia conseguir aprender nada do que a gente queria ali. E a gente decidiu que a gente mesmo ia fazer esses móveis reaproveitando materiais. Então a gente decidiu usar caixotes de feira, pallet ou restos de madeira que a gente pudesse encontrar, tratar isso de uma forma que ficasse com uma aparência legal para fazer esses móveis novos para o quarto. E daí, Você foi pegando dica de um, de outro, né? Meu avô era marceneiro, era carpinteiro naval, minha mãe trabalhou com marcenaria, daí a gente pegava uma diquinha dali, de cá, e a gente, nessa ideia, a gente, já que a gente não achou nada que a gente quer, por que a gente não ensina as outras pessoas a fazerem isso? Né? Daí isso veio bastante do Jô, assim, porque ele sempre foi muito, enfim, entusiasta de fazer... mesmo que não saiba fazer, de começar a fazer, e eu já com receio ali, ele querendo, vamos gravar um vídeo, colocar na internet para que as pessoas possam aprender também aquilo que a gente está descobrindo aqui, e daí tu apresenta, eu apresento, mas eu vou ter que falar, eu vou ter que aparecer nesse vídeo e falar. Ele, sim, daí tu apresenta, deu, ótimo, vou arrasar. E arrasou, tá? Spoiler, arrasou. E daí a gente fez o primeiro vídeo, que é Transformando os Caixotes, tá lá no canal, foi o primeiro vídeo do canal, e é um dos vídeos mais visualizados. E ele foi todo roteirizadinho, então eu tinha ali o texto pronto para poder falar na frente da câmera. O Jô gravou com o celular mesmo. E eu falei, toda travada, toda tímida, morrendo de vergonha, mas enfim, foi. E daí ele falou: vamos então criar. Porque daí, enfim, ele é todo empolgado daí também. Eu me empolguei. Daí ele, vamos criar um canal, vamos criar um nome. Daí, como ele já trabalhava com essa parte do design gráfico e tal, ele já criou um nome, já foi de core desde o início. Um blog, um Facebook, daí já criou Instagram. Tudo. Criou o YouTube, criou um blog, criou o Instagram, criou o Facebook, criou o Pinterest, ele criou tudo ao mesmo tempo. Mas, sensacional, quer dizer, olha quantos insights surgiram de uma necessidade de reforma, quer dizer, poxa, a questão da sustentabilidade, reutilização dos materiais, compartilhar conhecimento, quer dizer, olha, tivemos dificuldade de conseguir orientação para fazer nós mesmos, né, com as nossas mãos, e quer dizer, vamos compartilhar então esse conteúdo, muito legal. Mas, perdão, continua a história. Pode falar. Não, continua a história, está muito interessante. E daí ele falou, enfim, como ele criou todas essas redes, ele falou, agora vamos produzir conteúdo para isso. E daí ele colocou esse vídeo do caixote, então, no YouTube, a gente compartilhou nas outras redes também. E e daí foram várias coisas, assim, tanto o fato de não ter muito desse conteúdo na época que a gente começou, aquilo ali que a gente fez chamou muita atenção dos poucos que assistiram. Então, os poucos que assistiram compartilharam esse conteúdo e ele acabou viralizando muito rápido. Então, muitas pessoas, teve o alcance de muitas pessoas muito rápido, assim, o que hoje não é tão comum, né? Mas o canal começou, não sei, acho que em 3 meses a gente fez 100 mil, né? Foi uma coisa assim. Acho que foi uns 3 a 5 meses, mais ou menos. A gente fez 100 mil inscritos, então já foi bem rápido, assim, né? Considerando que enfim, a gente não tinha nada, não falava sobre isso, não tinha nenhuma plataforma. Mas basicamente, a repercussão, então, do primeiro vídeo é que motivou vocês a empreender e falar, não, vamos realmente fazer o design do canal e vamos tornar isso um negócio. Isso. Não foi exatamente no primeiro vídeo, mas como a gente fez aquele primeiro e a gente recebeu o feedback de muitas pessoas e também já com aquele primeiro, algumas revistas entraram em contato também, voltadas para decoração, com interesse que eu
falasse sobre o assunto ou que eu escrevesse uma matéria, a gente viu ali uma oportunidade de pelo menos continuar produzindo os vídeos, né? Foi uma bola de neve a partir dele, né? Foi assim, o resultado que ele foi dando foi nos motivando a criar outras coisas e daí continuando o quarto, a gente continuou, só que também é uma história interessante que a gente mudou todo o quarto, só que a gente achou que as coisas que a gente estava fazendo ali eram muito difíceis para as pessoas, para ensinar, porque a nossa ideia era, até é engraçado que a gente teve um dos projetos que a gente fez um quadrinho, assim, um pedacinho de madeira com clips para colocar foto, e a gente ficava falando, ai meu Deus do céu, isso vai ser muito difícil, as pessoas não vão fazer. E daí, sei lá, 6 meses, 1 ano depois, a gente estava construindo armário, construindo cama, fazendo um monte de coisa. E foi isso no começo também com o quarto, porque a gente mudou todo o quarto, não filmou nada daquilo, só que a gente fez um vídeo mostrando como é que ficou o quarto transformado. Só que daí, nesse vídeo, as pessoas começaram a pedir para a gente mostrar como fazia todos os móveis. Então, todos os móveis do quarto a gente fez 2 vezes, porque a gente teve que fazer um vídeo mostrando como é que fazia ele, porque a gente achou que as pessoas não iam querer aprender aquilo ali, só que daí elas queriam e a gente fez, e foi uma série assim que realmente essa transformação do quarto, junto com esse vídeo mostrando como é que o quarto ficou transformado, e esses outros vídeos que desenrolaram cada objeto do quarto, que daí fizeram um negócio realmente deslanchar assim, e a gente realmente se engajou ainda mais no negócio, e daí a gente viu que dali a gente poderia transformar aquilo num negócio. Quer dizer, a partir daí vocês viram a oportunidade de realmente escalar e impactar mais gente e produzir conteúdos cada vez melhores. Uma coisa que chama muita atenção, até quero registrar aqui um elogio para vocês, é o profissionalismo com que vocês tratam pelo menos a experiência que nós estamos tendo agora na construção de vocês na Casa de Aço. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas é o quanto vocês se estudam e se empenham em realmente entender daquilo que vocês estão falando, para passar com propriedade. Isso é muito bacana. Isso tem um valor muito significativo. Eu sempre falo, né? A gente não consegue, claro, ter saber de tudo, né? São várias coisas, e a gente até fala, a gente como empresa, eu acho a gente bem louco, porque somos nós 3, né, que tomamos conta de tudo, assim, e... inclusive nós 3, porque tem o nosso sócio, que é o Daniel, que ele também faz parte dessa construção aqui, mas ele não está aqui hoje. Mas então somos nós 3 que cuidamos de tudo da empresa, assim, a gente não tem nenhuma agência que faz a parte de comunicação com as empresas, que cuida da parte de e-mails, ou nada, é tudo a gente. Então, e é uma escolha nossa mesmo, assim, que a gente faz questão de ter esse contato mesmo com cada uma das empresas e com cada pessoa mesmo que esteja envolvida nos nossos projetos, para que a gente possa realmente entender e entregar aquilo, o melhor que a gente consegue mesmo. Então, a gente não gosta de terceirizar muito esse processo, porque a gente entende que acaba se perdendo um pouco. Muita aí informação no meio. vai se perdendo no meio, né? Algumas informações, um pouco de qualidade, e assim vai indo. E a gente foi uma escolha mesmo, apesar de ficar bastante coisa pra gente, é uma escolha que a gente fez e que a gente tá bem feliz também de poder cada vez mais aprender, porque por mais que seja uma coisa que nem você comentou ali, né, não é uma coisa que a gente vai trabalhar com isso, ou a gente vai começar agora a instalar placas, nem nada disso, mas são conhecimentos que a gente vai adquirindo aí ao longo do caminho também, né? E são coisas que para a gente é importante, a gente acha super importante. Entendi, Carla. E o Decore é um canal me corrijam se eu estiver equivocado, mas é um canal de casa e decoração. E aí, de repente, vocês aparecem com construção, porque o que vocês estão fazendo, na verdade, é uma construção do zero, né? E aí, em que momento essa ideia de falar de construção, de sistema construtivo, quando que apareceu isso? De onde que veio isso? Realmente o canal sempre foi voltado totalmente para casa e decoração mesmo, bem reformas, construir móveis, dicas de decoração. E, na verdade, a ideia da construção veio por uma necessidade e realização de um sonho nosso mesmo, né? De ter a casa própria. Então, como a gente mostra não só todo esse conteúdo, mas também uma parte da nossa vida nas nossas redes, não teria como não mostrar isso, né? Não teria como não falar dessa nossa
nova fase, já que a gente escolheu também mudar de cidade, mudar de estado, ter toda essa transição, já teria que mostrar, isso já faria parte de alguma forma do nosso conteúdo, né? E daí a gente, claro, a parte de construir num método diferente foi uma escolha nossa e foi uma escolha que a gente pesquisou e já decidiu antes mesmo. Durante esse processo de idealização do sonho, a gente ficou pensando, vamos construir uma casa, um dia vamos construir uma casa, como que vai ser essa casa? Vai ser de alvenaria normal, convencional? Não, vai ser diferente, de algum método mais sustentável, um método diferente. Qual? Não sabemos. Vamos estudando e entendendo no caminho o que vai funcionar, o que vai ser possível também, o que a gente vai conseguir fazer. Mão de obra, vai ter no Brasil, não vai? Uhum. Enfim, tudo isso a gente foi estudando aí durante esse processo, enquanto a gente ia tendo condições de construir a casa também. E... Até porque a gente colocou, assim, falando sobre essa decisão do método, não só pessoalmente, a gente gosta de fazer um projeto mais sustentável, uma coisa mais inteligente, uma coisa que vai nos garantir um conforto maior. Pessoalmente, isso é maravilhoso, mas profissionalmente, como a posição que a gente tem hoje do canal e das redes, a gente se sente assim na posição de realmente trazer isso para as pessoas e mostrar para as pessoas que tem como construir de uma forma inteligente, tem como construir de uma forma mais sustentável, tem como a gente não seguir só aquele padrão que a gente já está acostumado e mostrar esses benefícios. Então, a gente se colocou mesmo nessa posição de vamos achar algum processo, algum método construtivo que realmente instigue essa curiosidade e ajude, de certa forma, a esse método a crescer, porque a gente sabe que está bem estabelecido em alguns pontos do Brasil, mas tem muita resistência ainda das pessoas quanto ao método. Então, a gente queria também ser um dos canais, não digo canal só como YouTube, mas dos meios das pessoas começarem a desmistificar esse método e quererem realmente mudar isso no futuro. Eu acho que pelo menos entender um pouquinho mais, né, do que é, como é feito e o que é possível, pelo menos. Aliás, primeiro eu vejo vocês, de fato, falarem bastante sobre sustentabilidade, produtividade, desempenho, que tem a ver com conforto, né? De fato, são alguns dos atributos aí que a tecnologia oferece e vocês vão vivenciar isso, estão vivenciando isso na pele e muitos outros dos benefícios quando a casa estiver pronta, né? Mas foi bacana, quando o projeto A Casa de Aço, quando nós tivemos contato, tivemos a oportunidade de participar, nós ficamos muito animados, porque, de fato, o Brasil ele tem uma cultura muito forte ainda da alvenaria, né, da construção tradicional, e um dos obstáculos, além de ser cultural, é a falta de informação. A informação que talvez tenha chegado até vocês não chega com tanta facilidade em todo mundo. Então, caramba, é a chance que nós vamos ter de promover um projeto, né, que vai se tornar público e que vai mover as pessoas a pensarem diferente, a romper com essa coisa da construção tradicional, dispendiosa, que tem impacto ambiental e tudo mais que a gente está cansado de saber. Então foi muito legal. Isso, na realidade, a gente pensou não só como benefício da nossa marca, mas como benefício para o mercado todo, porque a cadeia produtiva desse setor, e vocês já estão tomando noção disso, ela é muito grande, ela é muito forte. E ela está ociosa, porque ainda o mercado é muito pequeno. Sim. Mas que legal, que bacana. E como é que está sendo essa experiência, né, de tocar uma obra? Porque, né, geralmente as pessoas, quando terminam as obras de alvenaria, querem matar o pedreiro, né? Não aguentam mais, não querem mais a casa, se separam, né? Muda de país. Olha, assim, porque nem eu falei, né? Eu acho que a gente também quer sempre estar muito envolvido em tudo, né? Então, a gente não está só tendo a casa construída e vendo ela ser construída, mas a gente está aqui dentro participando de tudo a todo minuto, a todo instante. E além disso, tem a empresa. Então, acaba sendo bastante coisa para a gente. Tem horas que a gente fica... quanta coisa! É a casa, é a empresa, são os vídeos para produzir. Mas, ao mesmo tempo, é claro, a gente entende que foi uma escolha nossa, né? Participar de todo esse processo, de entender tudo isso também.
E está sendo gostoso porque, por mais que a gente esteja cansado, e a gente se vê nessa posição, às vezes, de cansado, é uma obra e ver tudo isso é cansativo, né? Mas a gente está vendo cada um dos processos acontecer, então a gente viu, né, desde lá do terreno, que fez a terraplanagem, fez a fundação, e daí depois os aços, enfim, e a gente está acompanhando cada etapa de pertinho e realmente está aqui dentro da obra. E eu acho que nem todo mundo tem essa oportunidade, né, de vivenciar a obra dessa forma, assim, de estar tão presente, assim. As pessoas têm a casa construída, mas não pode estar lá todo dia, vendo cada etapa evoluir, cada coisa acontecer, fazendo todas as escolhas também. E a gente está aqui realmente fazendo todas as escolhas, praticamente de onde os parafusos vão. Não, eu só ia complementar que tem todo esse cansaço, como a gente está realmente produzindo conteúdo, a gente optou por ter essas escolhas, mas a gente até visitou algumas outras obras de alvenaria, de familiar ou de conhecidos, e a gente vê como é diferente a obra, né? Como se a gente estivesse aqui só num papel de consumidor, com certeza esse nosso cansaço seria muito diferente, porque, meu Deus, além da velocidade, é claro, mas toda a limpeza da obra, toda a inteligência de ser tudo, por exemplo, lógica, elétrica, hidráulica, ser passado tudo antes, não ter que ficar quebrando um monte de parede. E dizem, né, no meio que a cada 4 casas que se constrói de alvenaria, joga uma fora, e aqui a gente vê que não tem todo esse desperdício, assim. Uma obra muito limpa, né? A gente que está aqui todo dia, a gente consegue viver, presenciar isso muito forte. Se a gente estivesse produzindo conteúdo para uma obra de alvenaria, a gente ia ficar 2 anos aqui, daí a gente ia querer matar todo mundo pela frente. Essa websérie é longe. Mas é interessante a gente reconhecer também, Jonathan e Carla, que o sistema Light Steel Frame ele está no Brasil há cerca de 30 anos, né? Começou a crescer com muita força, acelerar com grande velocidade nos últimos 10 anos, eu diria, né? Então, ele ainda é muito recente. Ele está dentro de um grande conceito, que é o conceito da construção industrializada, que prevê o quê? Que você invista muito tempo em projeto, planejamento, para que o canteiro se torne uma linha de montagem e você construa muito rápido. Eu percebo que a gente ainda está engatinhando um pouco ainda nesses processos, né, de investir mais tempo no planejamento e menos tempo na montagem. Então, às vezes, a obra ainda ela pode gerar algum estresse e etc., porque as empresas estão se aperfeiçoando ainda nesse método, né? Mas é um caminho sem volta. Eu acho que a gente tem percebido que o consumidor e o investidor, sobretudo, estão pressionando as construtoras, os arquitetos, a trazerem soluções mais inteligentes de tudo isso que a gente já falou, né? Então, essa tendência, acredito que não vai ter mais reversão, né? Que bom. Assim, a gente espera. E a gente está feliz por conseguir também atingir as pessoas com esse conteúdo que as pessoas estão consumindo. A gente recebe feedback de muita gente contando que não conhecia, que é novo, que já é uma possibilidade para ela, quando for construir com esse método, por ter visto e ter presenciado, ter visto todos os vídeos, né, acompanhado mesmo e entendido tudo aquilo que a gente fala, que a gente explica, e ter visto mesmo que é a melhor forma, que é uma forma muito mais inteligente do que a alvenaria. Então, é legal o quanto de feedback a gente recebe hoje, não só de pessoas, mas de profissionais também. A gente tem muitos arquitetos hoje que acompanham o nosso trabalho e o que a gente faz, que também estão nos dando esse feedback de que acompanhar a construção aqui está sendo muito importante, de que a gente está mostrando etapas que normalmente não são vistas, não são mostradas, e que as pessoas precisam disso. Então, os próprios arquitetos estão felizes por a gente estar mostrando isso e as pessoas terem acesso a isso. O consumidor final poder entender um pouquinho mais e ter um pouquinho mais de conhecimento para quando o arquiteto for sugerir essa opção, né? Que sempre foi essa nossa ideia também, desde lá do começo.
Não tenho Quando algumas dúvida. empresas me questionaram, Essas... tá, mas quem que vai consumir esse conteúdo? Pode falar. Sim. Essas impressões que vocês estão passando, né, no cotidiano da obra, não tenho dúvida que já está fazendo efeito para aquelas pessoas que estão em dúvida, né? Ah, faço ou não faço? Eu não conheço, eu tenho receio, né? A casa dos três porquinhos, né? É resistente, não é? Quais são... Então assim, são coisas que a gente vai rompendo com o tempo e com esse tipo de ação, né? Não tem jeito fácil. Não, e a gente tá. E daí a gente recebe bastante essas mensagens de pessoas que estão conhecendo e a gente tá feliz de tirar essas dúvidas. Nem sempre a gente consegue responder tudo nos vídeos, mas aí a gente manda mensagem, a gente explica. E tem pessoas também que têm perguntas bem específicas, assim, direcionadas a elas, a experiência própria mesmo, né? Ah, quero construir um segundo andar. Eu até ia falar disso, é uma coisa que aparece bastante, né? A questão do segundo andar. Tem uma casa, mas ela não tem estrutura para fazer um segundo andar de alvenaria e agora ela tem a possibilidade de fazer como... Olha que interessante, né? No Brasil, você já tem obras de até 5 pavimentos feitas com um sistema de light e steel frame, né? Então, existem empresas de engenharia hoje com competência para fazer, né? Não, mas olha que curioso, as pessoas ficam em dúvida se dá para fazer dois pavimentos, né? Sim. Mas não tem jeito, acho que o trabalho é esse mesmo, né? E como é que... E a experiência de vocês com a Plaquilux? Comentem um pouquinho aí, o que vocês acharam, né, das nossas chapas, do sistema de fechamento da casa? Sim, a gente não conhecia, né? Como eu falei, é a primeira casa que a gente está construindo, então a gente quase não conhecia nenhum dos fornecedores que a gente está trabalhando. Aliás, Carla, perdão, desculpe interromper vocês, eu preciso comentar uma outra coisa. Acho que semana passada o Jonathan me mandou uma mensagem, que acho que alguém mandou uma dúvida, perguntando sobre a placa cimentícia, usa cimento, né? Qual a diferença que tem para alvenaria? Não era isso, Jonathan? Sim. As pessoas confundem porque a parte externa, depois de fechada, aparece, né? Uma casa de alvenaria mesmo. Então, elas... Bom, então qual é a diferença? Vocês fizeram toda essa estrutura de aço e OSB... Para no fim ela parecer de tijolo. Para no fim ela parecer de tijolo. Mas aí a gente explica, né? Que não é o parecer, né? E sim todo o sistema, para tudo que é pensado, enfim, não é a aparência dela, né? Que diz o que é o projeto. Mas a nossa experiência, como eu falei, foi o nosso primeiro contato, né, com o material. Então a gente recebeu aqui e a gente ficou bem curioso e a gente ficou tentando entender como que funcionava. A gente viu os vídeos também da própria flexibilidade da chapa, então a gente foi ali, nossa, mas dá para dobrar mesmo? A gente ficava testando ela, vendo como que ela era, como era flexível, né? E a gente, nossa, então tem uma parte do projeto aqui que a gente tem que ele é bem angulado ali na frente, né? Que tem um ângulo assim. A gente falou, nossa, a chapa vai ficar perfeita, então que ela vai conseguir realmente fazer o desenho ali da parede, que ela tem um ângulo. E a gente não vai enfrentar nenhum problema em relação a isso. E foi uma descoberta, eu acho, a cada etapa, porque a gente realmente foi acompanhando o processo de instalação. Então, os construtores aqui pegavam as chapas e daí eles iam cortando para encaixar. E a gente, mas é assim que encaixa. E daí a gente já tinha também um pouco de conhecimento, né? O básico, algumas coisas para perguntar, ali era assim mesmo, precisava... Enfim, a gente foi acompanhando todo esse processo e a placa, eu acredito que depois ali depois do USB, a nossa grande expectativa era pela placa cimentícia, assim, né, para fechar a casa e ver esse acabamento final, como que ia ficar mesmo. A gente já tinha visto em alguns vídeos e tal, mas eu acho que pessoalmente é outra experiência, né? Poder ver realmente ali tudo fechadinho depois, como que fica o acabamento final com o Base Coat. E a velocidade, principalmente, para aplicar o Base Coat, eu achei. Porque, né, de novo, a gente tem a experiência de ver a alvenaria, né? A gente pensa no reboco da alvenaria, que demora bastante tempo. A nossa casa, ao total, se não me engano, são com os 2 andares a 310 metros quadrados e com o estúdio. Então, um reboco de uma casa como essa demoraria muito tempo. E o Base Coat, acho que não deu nem uma semana e eles fizeram todo o Base Coat de toda a casa, assim, foi muito rápido, e depois o acabamento fica perfeitinho, assim, né? Parece... A própria aplicação
das placas também foi muito rápido. A gente veio aqui a gente veio de manhã aqui, daí eles estavam começando a aplicar as placas numa parede, numa lateral da casa. Daí a gente, vai dar tempo de gravar, eles estão aplicando aqui, quando a gente chegar, eles vão estar no final dessa parede, a gente vai ver, vai acompanhar esse processo aqui. A gente chegou no meio da tarde, eles já tinham aplicado toda aquela parede, a outra parede do lado, eles já estavam do outro lado. Meu Deus, a casa vai terminar hoje? Sim. É muito rápido, né? É muito rápido. Então foi muito rápido. E daí a gente ficou admirado também. É claro, a gente se surpreende no meio, a gente sabe que é um processo rápido, mas, de novo, estar aqui e ver as coisas acontecendo rapidamente, sim, tão rápido, dá uma, enfim, é surpresa, né? A casa tem 3 meses que começou a subir. E a gente demorou 6 para terminar a parte da piscina ali, que é uma alvenaria. Parte que fica num talude. E daí tem a piscina, tem uma parte de alvenaria ali que precisou ser feita assim. Demorou 6 meses para fazer aquilo e a casa inteira em 3 meses. Então, está quase em dezembro para finalizar. E agora vocês imaginam que já tem algumas construtoras adotando métodos de levar os painéis prontos ou os módulos prontos, que é praticamente quase a casa inteira já, só chegar e plugar, vamos dizer assim, né? Sim. Mas, falando da questão da chapa cimentícia, é bem importante para quem está nos ouvindo a gente chamar a atenção que ela é só mais um componente dentro de um sistema. Vocês perceberam que a gente fala muito essa palavra o tempo todo, sistema. E para que todo o conjunto possa trabalhar e performar de maneira positiva, no sentido de durabilidade do imóvel, ele precisa ser bem compatibilizado. Então, por exemplo, a chapa cimentícia precisa estar bem compatibilizada com a estrutura, seja o OSB, seja o aço. Ela precisa usar bons acabamentos, né? Então, acabamentos compatíveis com o sistema. Então, o base coat, né? E o que vocês vão colocar, isso foi o que foi bacana da obra de vocês, é que os profissionais, os responsáveis aí pelos materiais, pela montagem, conversaram bastante previamente. É uma coisa que, infelizmente, não acontece muito, por incrível que pareça. Né? Que é você sentar junto para discutir o planejamento da obra. Então, isso vai fazer com que, seguramente, a obra de vocês seja muito bem sucedida. Né? O que a gente sempre falou durante todo o processo da construção, porque a gente tem muita gente acompanhando, né? Então, as pessoas falavam, nossa, mas que simples que é, né? Só encaixar as peças de aço, depois vir com todas essas placas e fechando e acabou, é fácil fazer uma casa, então. E a gente sempre fez questão de falar o quão importante é o planejamento antes do processo de execução mesmo, né? Então, o quanto tempo isso foi planejado antes, foi feito um projeto de engenharia antes, cada peça pensada para estar no lugar onde está agora, e a necessidade de cada uma das placas, da quantidade das placas, da posição das placas e tudo. Então, tudo isso foi pensado antes, estudado, antes e durante. Então, que nem você falou, agora durante o processo também vieram pessoas aqui na obra acompanhar o processo, entender como estava sendo feito, entender a mão de obra que estava sendo aplicada aqui, né? O quão as pessoas aqui conheciam sobre o processo de aplicação, ou se precisavam de alguma informação a mais, entender um pouquinho a mais sobre a instalação. Então, até um dos profissionais da Plaquelux veio aqui e ele falou bastante isso para a gente, que como é legal isso de eles poderem estar na obra e tirar dúvidas antes com a equipe de projeto, com a equipe de projeto não, de execução, antes de realmente botar a mão na massa, não esperar acontecer o problema para depois vir alguém aqui e tentar descobrir o que aconteceu. Então, essa discussão, não, esse planejamento antes é realmente muito importante. Até você tinha falado como de mudar a cabeça, de a gente planejar bastante antes de executar. A gente ficou planejando por mais de 1 ano a casa, mais ou menos. Entre projeto arquitetônico, entre a empresa que fez a engenharia do aço fazer todo o projeto, fazer toda a compatibilização, a construtora também estudar esse projeto. Então, foi cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, a gente com todos os planejamentos, desde o momento que a gente fez a primeira conversa lá com o arquiteto, até começar a executar. E a execução vai durar 6 meses. Então, muito mais tempo planejando
E geralmente não acontece assim, né? Em obra convencional. contrário. Toca e vai tocando e vai resolvendo. Se acontecer no meio, resolve ali no meio e dá um jeito com o que aconteceu. E aí o profissional chegou, doutor, quero mais 50 sacos de cimento, né? Pô, mas eu comprei 100, não, mais 50, né? Não, precisa de mais. E aí você orçou a obra ali em um X valor, no final ela custa 3X. Né? Isso não acontece no Light Steel Frame, né? Mas sim, isso foi muito legal de acompanhar aqui também e de as pessoas entenderem e visualizar isso em questão do material, assim, que a gente não... todos os materiais, eles vieram na quantidade certa que já tinha sido planejado, né? Já tinha sido contabilizado a necessidade daquela quantidade específica. Claro, às vezes tem uma porcentagem a mais, uma porcentagem a menos, mas não é aquele desperdício exagerado que tem na alvenaria e aquela falta de controle, né, do proprietário, do consumidor final ali, que não tem controle nenhum sobre a quantidade de material que está indo durante a obra, não sabe quanto vai precisar mais, uma hora precisa, que nem você falou, uma hora precisa de 50 sacos de cimento, daqui a pouco precisa de mais 150. Então, assim... Às vezes pede 150 e usa 30. E assim vai indo, porque não é só o cimento, né? Daí vai o tijolo, vai... Enfim, todos os materiais, é uma parte bem precária, assim, da alvenaria e que chamou bastante atenção nessa construção, assim. As pessoas falaram, nossa, o material chega certinho, né? E vocês conseguem armazenar por aí, porque daí eles vão usando na medida certa, não sobrou nada, não fica tudo jogado, não dá sujeira. Essa limpeza, muitas pessoas falam, nossa, como é limpa essa atenção. obra. Quer dizer, é uma obra que é possível você ter uma satisfação maior, vamos dizer assim, de participar do processo construtivo, né? Ela não vai te trazer tanto estresse como a construção tradicional, pelo menos esse é o feeling que a gente tem de acompanhar obras aí pelo país inteiro. E interessante que o Light Steel Frame ele é predominantemente consumido em obras residenciais. Cerca de 40% do consumo hoje da tecnologia está em obras residenciais de médio e alto padrão no país. Isso mostra o quanto as pessoas, de fato, querem sair e querem romper com a alvenaria, principalmente, que é o método mais consumido, né? E acho que a mensagem que a gente tem que deixar para as pessoas é que é possível você ter uma obra com tecnologia, com custo justo, que vai durar tanto tempo quanto duraria uma obra de alvenaria, que as pessoas têm esse receio, né? Mas e a manutenção? Vai durar... Devem perguntar isso muito para vocês, né? A casa tem vida útil curta, e não é nada disso. Ela vai durar tanto tempo quanto qualquer outro sistema construtivo, desde que bem construído e bem cuidado. E uma última, para a gente ir caminhando, o papo tá legal, mas a gente vai ter que ir caminhando para o final. Tem um detalhe técnico, apesar de não querer me aprofundar muito nisso, que eu achei muito legal que vocês destacaram e que é uma preocupação muito forte aí no Rio Grande do Sul, que é a questão da como tem uma variação térmica muito, muito forte, a preocupação com a condensação. E vocês deram uma explicação muito bacana sobre isso, né? Quer dizer, que todos os fechamentos, os revestimentos que estão sendo aplicados, eles precisam ser hidrófugos, né? Para que realmente haja troca, que o vapor que esteja dentro da parede possa transpirar, possa sair, né? Que ela possa transpirar e você não ter formação de umidade dentro, né? Isso é muito importante para a região. Sim, e isso também foi muito... foi uma dúvida das pessoas, né? Porque por conta de o sistema ter vários processos, né? Teve a manta ali antes da placa ser aplicada. Então, o que é isso? Por que a casa tá toda verde? O que é esse papel ou plástico que vocês estão aplicando, né? Que as pessoas perguntavam, porque parecia ser um papel que estava colocando ali a casa, tá encapando a casa, por quê? E a gente explicou justamente essa parte do que é o diferencial, né, da condensação em relação à alvenaria, porque a casa de alvenaria não respira, né? Então, a gente tem essa experiência com as casas dos nossos pais, familiares e tudo, até agora que a gente cresceu em todas essas casas, o quanto essas casas têm umidade, o quanto elas têm mofo e o quanto elas acontece as trincas, né, as rachaduras na casa por conta dessa umidade nas paredes.
E tudo isso porque a casa não respira, né? Não tem essa... E Não a é própria, inteligente. não só aquela membrana que vocês mostraram, ela tem essa propriedade, mas a própria chapa, o base coat, ele também ele tem essa propriedade. Então você não pode usar Sim, uma chapa que ela seja muito impermeabilizada, muito fechada, ela tem que ter poros justamente para essa propriedade de eliminar, de transpirar, né? Então, seguramente sim. tomando esses cuidados, a durabilidade da fachada vai ser muito maior, né? Agora, Carla, vocês têm uma audiência imensa, né? Acho que no YouTube vocês devem estar quase chegando a 1,8 milhões, né, de inscritos, né? Se eu não estou equivocado, me corrijam, né? Isso. Isso, é. Obviamente vocês são influenciadores e quando a gente influencia e é influenciado o tempo todo, né? Nas nossas vidas. Mas quando toma a proporção que vocês estão nesse momento, quer dizer, aumenta muito a responsabilidade, né, de você passar uma informação positiva, né, correta. Então, para encerrar, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa responsabilidade que vocês têm, né, de influenciar e que mensagem vocês deixam para quem está pensando em construir com Light Steel Framing. Bom, primeiro em relação a essa questão de influenciar, eu acho que é um pouco daquele assunto que eu falei ali antes, né? O quão a gente toma cuidado de a gente ter o controle de tudo, que ao mesmo tempo é bom, mas ao mesmo tempo é bastante coisa. Então, mas foi uma forma que a gente encontrou de ter esse controle do que a gente está passando, né, para frente, da informação que a gente está passando. Então, não só com a Plaque Lux em si, né, não só com a casa em si, mas com todos os outros projetos que a gente está envolvido, a gente sempre tomou muito cuidado e sempre foi uma coisa muito natural, na verdade, da gente, né? Desde o começo, eu acho que faz parte do nosso perfil, tanto o meu quanto do Jonathan. A gente tem muito sempre essa atenção redobrada em cima de tudo, assim. A gente é muito atencioso em cada uma das partes dos processos, e isso eu não falo só em relação à casa ou só em relação a trabalho com empresas, em relação ao nosso trabalho mesmo, em tudo que a gente faz, assim. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bobo, mas que eu acho que transmite bem isso, mas, por exemplo, os móveis que a gente faz e ensina no canal, nem todos eles têm um lugar para ir ou uma casa para ficar, né? Às vezes são só móveis que a gente faz com o intuito de ensinar o processo e aquele móvel não tem um lugar final, né? Não tem uma pessoa para ficar ou não vai ficar para a gente na nossa casa. Mas não por isso a gente faz aquilo de qualquer forma ou corta etapas ou corta processos daquele móvel. A gente realmente faz todos os processos, ensina cada uma das coisas. Se tem que lixar, a gente vai lixar, a gente vai passar o verniz, a gente vai fazer o detalhe do parafuso, por mais que aquele móvel não tenha um destino certo depois. Ele não vai ser um móvel vendido, não vai para uma pessoa específica, não vai ficar com a gente, mas a gente sempre fez questão de prestar atenção em todos os detalhes de tudo que a gente produz. Aí vai desde a captação até a edição, a gente revisa o vídeo 2, 3, 4, quantas vezes precisar revisar até ele ser realmente publicado. E eu acho que um dos motivos que a gente se destacou tanto no começo do nosso trabalho foi justamente isso, foi a atenção que a gente deu para cada um desses detalhes e isso foi visível no começo. Então, foi um diferencial do nosso trabalho, essa atenção redobrada em cima de tudo. Do conteúdo que a gente postava, dos mínimos detalhes da questão visual, de tudo que a gente fazia, tinha realmente essa atenção voltada para aquilo em si. Então, a gente fica feliz porque realmente a gente sempre se dedicou muito mesmo para que o decore desse certo e para que tudo aquilo que a gente se dedicasse fosse realmente visto e compreendido como algo que a gente realmente faz com o coração e se entrega de verdade. E um outro ponto que eu acho legal também sobre essa questão de influenciar é que a gente não tem a mínima noção do quanto que influencia, né? Que também se liga a isso, um dos motivos de a gente também sempre querer fazer tudo direitinho, tudo com bastante atenção, com bastante carinho, é que realmente a gente não tem noção das pessoas que a gente está impactando do outro lado. A gente já ouviu tantas histórias de
idosos, essa questão do idoso mesmo, foram vários, né? De idosos que não estavam fazendo nada da vida, não estavam felizes por terem parado de trabalhar, enfim, começaram a assistir o canal e alguns criaram daquilo ali um hobby de criar uns móveis, decorações, outros começaram a vender para pessoas no bairro, pessoas que falam de assuntos mais delicados, como depressão, e que como isso ajuda e em cama de hospital, enfim, a gente não tem a mínima noção, às vezes, como você falou, a gente está chegando a 1.800.000 no YouTube e também tem as outras redes, mas o que é 1 milhão de pessoas, assim, sabe? Se a gente vê 50 pessoas reunidas aqui na nossa frente, já é muita gente e esse número, a gente não tem a mínima noção, assim, então todo o cuidado que a gente puder ter para passar essa informação e fazer sempre com carinho mesmo, vai ser sempre... A gente vai... E a gente percebe a gente só não vai deixar de fazer quando a gente realmente para de trabalhar dessa forma, porque a gente não tem a mínima noção de como que esse trabalho nosso afeta as pessoas. Afeta não, influencia... Enfim, influencia. Não, mas é perceptível isso. A gente que está acompanhando, assiste, todas as pessoas com certeza que vocês colocam muito empenho, muito carinho, tem sem dúvida alguma esse impacto social, tem agora de desenvolvimento de mercado, né? Então tem empresas do nosso setor que assistiram os vídeos e disseram, olha, eles estão explicando a tecnologia melhor do que nós que estamos há 20 anos. Então, assim, é bacana porque põe uma visão, vocês são super capazes, aí não tenho dúvida disso. Agora, para encerrar, o que vocês diriam para quem quer construir com steel frame? Olha, que cuidados vocês devem tomar, que caminho vocês devem seguir, até para a gente deixar uma mensagem final aqui para quem está ansioso em estudar a tecnologia. Eu acho que é isso de novo que a gente falou, prestar atenção no planejamento. Eu acho que essa construção é toda voltada para o planejamento mesmo. Então, desde a parte da escolha do arquiteto, né? Eu acho que é muito importante também o arquiteto já ter um pouco de conhecimento sobre o sistema para fazer o projeto e entender as escolhas também, aquilo que você quer. E eu não... eu acredito que o planejamento é o principal, não querer pular etapas. Seguir todas as etapas, porque tem o arquiteto, tem a engenharia do aço, depois tem a criação do projeto, vem todo um projeto, vem toda a criação dos painéis, enfim, não querer... Já é muito rápido, né? Então, para que querer pular etapas de uma coisa que já é toda engenheirada e pensada para seguir todo... Se deixar os passos correrem certinho como eles são, eles vão fluir e vai ser uma coisa muito rápida. Eu acho que é muito importante, que é um ponto que a gente... que eu tenho certeza que vocês também passam e toda a parte do steel frame passa, porque, querendo ou não, a demanda de steel frame hoje é muito mais baixa e, como a gente sabe, com mais demanda, sempre os valores vão diminuindo, né? Então, as pessoas perguntam muito sobre valores, e eu acho que não é... Lógico, todo mundo tem que pensar no valor, mas às vezes não se fechar a querer pensar num valor imediato, porque a gente sabe que muitos dos processos do steel frame tem alguns valores mais altos do que a alvenaria. No final, acaba se equivalendo muito os valores, mas é pensar também num futuro, por exemplo, com patologias que podem acontecer, que não vai ter um gasto com isso, questão do conforto, investir em conforto, um investimento em conforto, térmico, economia de energia, né? Energia porque como a casa não tem muita troca de calor com o ambiente externo, então se está calor, liga o ar-condicionado, rapidinho já esfria e o ar-condicionado não precisa ficar o tempo todo ligado para poder resfriar o ambiente. Enfim, é toda uma economia que gera ao longo do tempo e às vezes as pessoas só pensam naquele dinheiro que tem que pagar agora, que tem que investir agora, e tem toda uma questão para frente ainda. Construir uma casa não é só pensar em custo, né? Eu acho que é o custo-benefício. Eu acho que tem que ter as duas coisas. Então, não acho inteligente pensar só em custo. Afinal, um projeto, é uma casa, é o lugar onde tu vai morar, é o lugar onde tu vai viver. E tu pretende, com certeza, se tu tá construindo uma casa, tu pretende viver ali bons anos
e permanecer naquele lugar. Então, por que não pensar em todo o benefício que essa estrutura pode te dar, né? Eu acho que é a forma mais inteligente de se pensar, e eu acho que o Steel Frame oferece isso. Eu acho que esse método oferece isso, tu pensar em cada um desses benefícios, tanto em conforto térmico, acústico, e é uma coisa que a gente vem falando também no decorrer de toda essa obra, nessas patologias que a alvenaria tem, né? Porque não é uma coisinha que acontece aqui, ali, ai, nossa, aconteceu uma fissura numa casa de alvenaria, nossa, que estranho, quase não acontece. Não, é uma coisa muito recorrente, então realmente tem que prestar atenção nessas coisas e escolher a melhor forma para evitar tudo isso no futuro, né? Claro, não, as pessoas têm que entender, a olhar o todo da obra. Então, quer dizer, é economia na fundação por ser leve, é economia de tempo, né, porque a obra vai ficar pronta mais rápida, é o desempenho, é o conforto, economia de energia. Então, na hora de você comparar o custo de sistemas construtivos, você não pode só comparar o custo dos materiais, você tem que entender todos os benefícios, né, os prós e contras que cada um tem, né? Então, mas bacana. Jonathan, olha, tá muito bom o papo. Acho que nós vamos ter que fazer uma edição 2 aí. A gente fala um pouquinho. Não, imagina, mas ó, é uma honra mesmo. A gente sabe o quanto vocês são ocupados aí. Então, olha, muito obrigado mesmo por ter aceitado participar do nosso Plaque Lux na estrada, né? É um prazer. Um prazer pra gente. Não, mas seguramente a história de vocês aí vai atrair a atenção de muita gente que vão estar atentos aí para acompanhar. Tá Obrigada. bom? Então, muito obrigado mais uma vez.